Alguma vez na sua vida você teve uma experiência assim de viajar no tempo, de viajar para longe? Essa noite aqui eu estava dormindo e eu acordei durante a madrugada, teve bastante tempestade durante a noite e de madrugada cessou as tempestades. E eu acordei durante a noite ali, deitado na minha cama, estava um silêncio no quarto, um silêncio fora ali ao redor da minha casa. Então eu comecei a orar. Deitado, quietinho, comecei a falar: Senhor, muito obrigado pela vida, obrigado por tudo que o Senhor tem proporcionado para mim nesses dias curtos que eu vivo. Os dias são muito curtos, né? Para Deus, que é eterno, não tem nenhum significado, um segundo, 60 anos, mas para mim é a vida toda. Para Deus é tão pouco, mas mesmo assim Ele tem cuidado de mim, e muito bem, por sinal. Ele tem cuidado da minha família, da minha casa. Eu estava agradecendo ali. E de repente eu me peguei assim, como que alguém, um ser tão insignificante, falando com alguém que tem todo o poder do universo. Nem é da Terra, nem é do mundo, nem é do planeta, mas é do universo, das constelações, das galáxias, dos bilhões de planetas, dos bilhões de galáxias que existem, e bilhões e bilhões e bilhões de planetas e de estrelas. Porque estrelas são centenas, milhões de vezes maior que um planeta. A Terra é um planetinha, milhões de vezes menor que estrelas. Então veja bem, quando você fala aqui agora essa última tacada da ciência, que encontrar lá uma nova galáxia distante que nunca se viu antes, aquilo ali ainda dentro do infinito não é nada. Deus é infinito, é grande. E eu me peguei assim, aquele pequeno, aquele insignificante ponto de energia que tem dentro de mim, conseguindo falar com aquele que é tão grande, que é o Senhor. E de repente eu senti meu corpo todo deitado na cama, estava deitado de lado, senti como o meu corpo, assim, que esse poder, esse pinguinho de vida que tem em mim é que manda nesse corpo. É que esse corpo faz com que manda esse corpo descansar, acordar. Essa mão está mexendo agora por conta de ordem desse ser insignificante que está aqui dentro dessa mente, que está dentro desse coração, que está mantendo esse corpo aqui funcionando. Aí comecei a pensar na nossa vida, né? E pensando naquela promessa que está dentro da Bíblia, que diz lá na Bíblia que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E quando a gente começa a pensar que Deus tem algo muito maior do que essa terra aqui para nós, muito maior do que essa vida se torna até insignificante. Ela se torna insignificante diante da eternidade, diante do que Deus tem prometido para nós, conforme a Bíblia, conforme nós acreditamos. E eu fiquei pensando assim, meu Deus, se não existisse a vida eterna, se não existisse esse Deus, nós seríamos os homens mais infelizes do mundo, porque nós temos memória, e a gente vai morrer, todo mundo vai morrer. Os meus filhos vão morrer, os meus pais já morreram, eu vou morrer, minha esposa, todo mundo vai morrer, você vai morrer, sua família vai morrer. O que vai valer a vida nossa depois que a gente morrer? Depois que você morrer, que os filhos dos seus filhos morrerem, os filhos dos seus filhos morrerem, ninguém vai lembrar mais que você existiu. E eu comecei a pensar e lembrar que o apóstolo Paulo disse isso. Se essa vida fosse apenas isso, nós seríamos as pessoas mais infelizes, mais medíocres do mundo. Mas Deus tem preparado a vida e a vida eterna. Então naquele momento eu pude falar assim: Senhor, muito obrigado. Muito obrigada, porque a vida não consiste só nesses anos que a gente vive aqui, mas tem uma promessa além disso daí. E foi muito gostoso poder estar meditando nessa noite. Para essa noite, para algum momento, quando você estiver no silêncio, experimenta começar a falar com Deus, ou no seu pensamento, ou com palavras mesmo. Eu estava falando pensando. E ali eu senti o meu corpo, assim, eu sabendo que aquele corpo estava ali. Eu me lembrei até daquele filme do Avatar, que o cara não tem pernas, e ele dorme lá, ele dorme dentro de um lugar, ele se transpõe para um outro corpo. A Bíblia fala que nós teremos novos corpos e viveremos um tempo no céu, e depois, num novo planeta vai ser construída uma nova terra. É a promessa que está lá na Bíblia. Não sou eu que estou inventando isso. Mas segundo Deus, Ele criou um novo lugar, onde não haverá morte, onde não haverá dor, onde não haverá tristeza, conforme Ele fez no princípio, quando criou o homem, Adão e Eva, né? Conforme Ele fez no paraíso o homem para o louvor da sua glória, para viver com Ele ali. E nós teremos comunhão com Deus, segundo a palavra de Deus mesmo, segundo a Bíblia. Pensa nisso, tira um momento para refletir e para meditar. Eu tenho certeza que algo novo vai acontecer na sua vida, algo vai se renovar dentro de você. Porque Deus não está incomunicável, Deus não morreu, Deus continua existindo, governa o universo, Ele que faz o sol
todo dia brilhar sobre nós. É a ordem dele que faz os planetas ficarem ali e não passarem dali. É a ordem dele que fala para o mar, vem até aqui e daqui não avance mais. É a ordem dele que faz com que todas as constelações, todas as galáxias, planetas e estrelas existam. E nós não vemos, pode ser, será que pode existir outros mundos? Claro que pode existir. É lógico que pode, nós somos tão pequenininhos diante do universo, do infinito. Quando fala no universo, nós estamos falando de uma caixinha desse tamanho, que o infinito é muito mais que o universo. Pode existir tudo, gente, tudo pode acontecer. Nós pouco sabemos e pouco entendemos sobre Deus. Apenas sabemos aquilo que Jesus veio nos dizer, que Ele tem vida eterna e tem um lugar preparado para nós. Eu espero um dia, pela misericórdia dele, chegar lá. E tomara que quando eu chegar lá, eu possa ver cada um de vocês que está assistindo esse vídeo, possa ver minha família, os meus amigos e aqueles que Deus levar para lá também. Que Deus abençoe você.